Glória a Deus. Nós estamos aqui, finalmente chegamos ao finzinho do capítulo 5 de Romanos. E é uma parte bem delicada, embora Paulo seja claríssimo, didático. A gente, desde que começou a ler Romanos, o livro de Romanos, né? Ele vem bem claro, explicando quem ele é, qual é o chamado dele, quem é Cristo, por que a salvação é pela graça, que sempre foi pela bondade de Deus, sempre foi pela misericórdia de Deus. Aí ele chega no capítulo 4, ele cita o exemplo de Abraão, para falar que sempre foi a bondade de Deus, nunca foi o cumprimento da lei. Ainda que no Velho Testamento a gente possa dizer que a bondade de Deus tem o nome de misericórdia, no Velho Testamento tem o nome de misericórdia e que hoje tem o nome de graça, mas sempre foi pela bondade infinita, sempre foi presente, gracioso de Deus para com todos os homens. E a gente falou uma coisa muito importante que Deus trouxe para a gente lá no capítulo 4, que foi sobre a circuncisão do coração, sobre o selo da fé. Nós tratamos, né, Paulo tratou nesses capítulos anteriores sobre qual a fé que agrada a Deus. E no capítulo 5 ele chega e diz: agora, tudo isso posto, eu vou explicar para vocês o que é essa justificação mediante a fé em Jesus, o que ela conquista para nós, o que ela traz para nós. Depois ele explica a grandeza do mistério da salvação. A grandeza do mistério do sacrifício. Ele fala, né, que Jesus morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores, inimigos, blasfemos, e a gente viu isso numa das mensagens do capítulo 4, da grandeza disso, como isso se torna maior, quanto mais a gente toma noção da proporção de quem nós somos, quando a gente toma consciência de quem nós somos e consciência de quem é o Senhor, e torna muito maior o nosso entendimento, vai aumentando a grandeza conforme a nossa percepção dessa relação, de quem é Deus, quem somos nós. E agora, aqui nessa última parte do capítulo 5, Paulo vai tratar uma questão delicada, que ele diz que os homens botaram aqui um subtítulozinho chamado Adão e Cristo. Por quê? Porque ele vai explicar pra gente como o pecado entrou na natureza humana e como a graça nos alcança e sobrepuja, como ela transborda, como ela supera em muito o peso, o fardo do pecado, embora a gente já nasça com essa natureza. Então vamos ler devagarinho, e embora Paulo seja muito claro, eu vou tentar, Deus me dê sabedoria para compartilhar isso com você. Ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Lembra que lá no capítulo 3, Paulo deixa bem claro: todos pecaram e carecem da glória de Deus? Todos. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Então vamos parar aqui e vamos pensar um pouquinho em Adão. Vamos pensar no chamado pecado original.
vamos pensar no pecado que trouxe essa natureza pecaminosa para todos nós. Adão, e isso não tem nada a ver com a carga que já colocaram, porque a gente tem insistido em falar, desde que a gente começou a gravar, desde que a gente começou a estudar lá Hebreus, a gente tem falado muito de pesos morais e politicamente corretos para a época vigente. Então, para uma época vigente, o pecado de Adão era o sexo, porque interessava que se oprimisse o sexo, principalmente nas mulheres, né? Que é aquela coisa de que meu filho pode, minha filha não. Ora, se meu filho pode, minha filha não, meu filho vai fazer sexo com quem? Né? Porque se todos os pais pensam assim, como é que vai ficar? Então, havia necessidade de repressão sexual, moral. E essas repressões sempre vêm muito mais fortes sobre a mulher. Então, o pecado de Adão não foi o sexo. O pecado de Adão não tem absolutamente nada a ver com a maçã. A maçã é uma fruta maravilhosa. A maçã foi simbolicamente usada como fruto do pecado porque a opressão era tamanha que não se dizia nem que era o sexo. Então botava a maçã. A maçã virou uma logomarca, seria como se falar hoje, né? E isso tudo era para reprimir as mulheres, as pessoas, principalmente as mulheres, que sempre viveram sob um jugo da opressão muito maior. Mesmo no dia de hoje, em 2014, onde se fala tanto de que as mulheres conquistaram espaço, agora os direitos, as liberdades e tal, mas elas continuam levando na cara dos maridos, são oprimidas pelos maridos, apanham, são sacos de pancada, são mortas quando elas decidem terminar um namoro, um relacionamento. O cara vai lá e mata porque ele se acha dono, ela é parte, ela é posse dele, e na esfera, até na esfera trabalhista, o mesmo cargo, a mesma função ocupada por um homem, por uma mulher, ainda que ela seja mais competente, ainda que ela seja mais eficaz, e normalmente porque a mulher ela consegue pensar várias coisas ao mesmo tempo, é da natureza humana, é da cultura, a mulher consegue articular 1000 coisas na cabeça, o homem... Isso não torna ninguém melhor que ninguém, estou falando só de raciocínio, como nós somos criados. A mulher é criada para pensar 1000 coisas, ela tem que pensar na casa, ela tem que pensar no filho, ela tem que pensar no estudo, tem que pensar no trabalho, então a cabeça dela é capaz de dar conta de várias coisas ao mesmo tempo, enquanto um homem, ele não consegue abraçar tanta coisa. Então, por lógica, o mais provável é que ela seja mais eficiente e mais produtiva do que ele. Mas mesmo que não seja, ambos sejam iguais, ou que ele até seja mais do que ela, os dois na mesma função, ela recebe menos do que o homem. Então esse papo todo de conquistas, de não sei o quê, a única conquista que houve mesmo foi a da libertinagem. Hoje a mulher é tão libertina, se dá o direito de ser tão libertina quanto o homem era. Aquilo que ela criticava, aquilo que as mulheres criticavam nos homens, elas ao invés de tomarem uma postura que a gente sempre nivela por baixo, né? A gente vê aí meu Deus, como é que fala? Quando fizeram uma reorganização do português aí, esqueci o nome disso, nivela. Ao invés de puxar as crianças para aprender mais, a reforma ortográfica, ao invés de você botar as crianças para aprenderem, estudarem mais, porque hoje os meios de comunicação, os meios de informação, ao invés de você puxar, você nivela para baixo. Aí tira a acentuação de tudo, coco e cocô é a mesma coisa, você já não sabe se está comendo bolo de cocô, ou se você está fazendo coco no banheiro, porque
tira a acentuação. Você lê para verbo e para a preposição, agora é igual. Às vezes eu leio uma frase e o que para é isso? Tirar um acento do para. Ao invés de aumentar, a minha mãe, eu sou formada, tenho ensino superior, minha mãe não tem. Mas a minha mãe estudou numa época que as escolas davam muito mais formação, então minha mãe tem muito mais bagagem cultural, muito mais informação, muito mais capacidade do que eu. Porque ela tem uma formação. Com todas as restrições que a gente pode ter, aquelas coisas de moral e cívica, que hoje parece que faz falta, né? Bom, a gente voou para um outro lado, vamos voltar para o pecado original. Qual foi o pecado original? A gente já viu que não foi sexo, que não foi a maçã. A gente já viu que não foi sexo, que não foi a maçã, nem esse caminhão passando. O problema de como entrou o pecado e a natureza humana no homem, como entrou a morte. O salário do pecado é a morte. Então, como entrou a morte espiritual? E morte espiritual é o afastamento do homem de Deus, né? O homem viver distanciado dele, isso é morte. Como é que isso entrou? Qual foi o pecado, afinal, de Adão? O pecado de Adão é o pecado da desobediência. Alguém buzinou no ouvido dele. Se ele comesse do fruto daquela árvore, que não era maçã, a maçã estava liberada. Se ele comesse do fruto daquela árvore, ele certamente morreria. Certamente, quer dizer, com toda certeza ele morreria. E não era a morte física, mas a morte espiritual. Ora, o diabo, e ele jogou a iscazinha dele. Olha, se você comer dali, tá vendo aquele fruto ali que o Senhor falou para você não comer? Mas ele é porque você vai ficar igual a ele. Essa era a intenção do diabo. Por que Lúcifer caiu? Porque ele quis se colocar como Deus. Coisa que lá também Paulo diz, Jesus, sendo Deus, não usurpou isso. Não, eu sou. Pelo contrário, ele se fez homem, se humilhou e aprendeu pela obediência, glorificou o Pai pela obediência. Então o pecado de Adão foi a desobediência. Deus disse claramente, não coma. Tá tudo aí, você pode comer. Inclusive estava lá a árvore da vida eterna. A árvore da vida eterna. E ele não quis comer. E o diabo também não queria que ele comesse. Porque a intenção do diabo é roubar, matar e destruir. Não que a gente tenha vida eterna. Nem nessa carne, nem muito menos ainda espiritualmente. Não é essa a intenção dele. Então ele foi tentar lá na árvore do conhecimento. E disse, se você comer, olha aqui, ó, você vai ser o cara. Aí, olha, você vai ser igual a ele. Aí olhou, viu que a fruta era agradável aos olhos, era interessante. Aquilo só era interessante, agradável aos olhos, porque já tinha. Aí provou. Aí comeu. Então o pecado de Adão foi a desobediência. Desobediência fruto de quê? Fruto de um questionamento da autoridade e do caráter daquele que deu a ordem. Não é isso que a gente faz? Não é isso que mais se fala aí, hoje em dia, principalmente no meio que se diz igreja? Não é bem assim. Foi exatamente o que o diabo falou. Não foi bem assim que ele falou. Ele não disse certamente morrerei. Não foi bem assim. Não é bem assim.
A consequência do pecado não é bem a morte. A consequência do pecado é o deleite, é o hedonismo, o prazer pelo prazer, é o gozo, é você se sentir potente, é você sentir o cara. Daí a gente fala lá atrás que o que se alcançou hoje foi uma libertinagem muito maior. Deus não é contra o sexo, não. Foi Ele que criou o sexo, foi Ele que criou o orgasmo, o prazer. Foi Ele. Isso não é criação do diabo. O diabo não criou nada. A única coisa da qual ele tem a paternidade é da mentira. Então, o pecado de Adão foi desobedecer, questionando o caráter de Deus. Quando você duvida da promessa de Deus para a tua vida, você está duvidando do caráter de Deus. Não, Deus disse para eu esperar. Não, mas eu já estou esperando muito, eu vou lá e vou resolver do meu jeito. É a mesma coisa, porque essa é a natureza da carne. É a natureza que a gente herdou de Adão. Essa desobediência, esse distanciamento de Deus. Dizer que não, eu sei como é que eu resolvo isso, eu sei como é que eu faço isso. Foi esse o fruto. Você vai comer o fruto, você agora vai saber, você agora vai se achar, você agora vai discernir. Discerne nada, sabe nada. Quem sabe é o Senhor, porque Ele é onipresente, onipotente, Ele sabe distinguir, Ele conhece o ontem, conhece o hoje, conhece o amanhã. A gente não sabe se daqui a um minuto a gente está aqui em pé. Você sabe se daqui a um minuto está respirando? Um minuto, nem um minuto, um piscar de olhos, tudo muda. Um carro entra desgovernado aqui, acabou. Acabou tudo, acabou a gravação, gravou tudo. Basta um... Pronto, muda tudo. Experimentei isso na minha vida N vezes. Meu irmão saiu para fazer uma prova na escola, quase perdeu a perna. Meu pai foi comprar pão, não voltou. Eu fui comprar Coca-Cola, quase não voltei. Milhões de coisas no dia a dia. Eu estou contando as mais drásticas, mas quantas coisas. Tudo muda. Viu o exemplo claro? Num piscar de olhos entra um caminhão barulhento desse, interrompe tudo. Interrompe a nossa fala, interrompe a gravação, só não interrompe a graça de Deus. Então, o que Paulo vem falando é que pela desobediência de um homem, entrou na descendência, ou seja, todos os homens, porque ele foi o primeiro e ninguém foi gerado antes da desobediência, sobre toda a descendência dele, assim como vem DNA, vem, né, toda aquela parte genética, sobre toda a descendência veio o pecado. O salário do pecado é a morte. Então todos nasceram com essa natureza pecaminosa. Deu para ser claro? Deu para... A natureza pecaminosa do homem entrou por ali. E aí todos que vieram depois, ainda que não tenham comido da árvore, ainda que não tenham cometido, eu queria dizer, ainda que não tenham cometido o mesmo pecado de Adão, mas sofrem a mesma consequência, ou seja, já nascem com a natureza pecaminosa, chamada natureza adâmica. E ele continua o texto. Diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. O dom gratuito funciona de uma maneira diferente de como funciona a ofensa. Porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, ou seja, toda a descendência morreu, espiritualmente falando, toda descendência, ela vem com essa natureza, ela vem com esse desligamento, mas ela vem também porque a graça é tão grande, a graça é graciosa, que
Deus botou uma fome no nosso coração. Ele pôs uma fome de buscar essa mudança. A sede de mudar. Todo mundo diz assim, eu queria uma nova chance, eu queria nascer de novo, queria mudar a minha vida. Você tem essa chance. E é em Cristo, não é na reencarnação, isso não existe. A reencarnação, ou a nova vida, melhor dizendo, é aqui, é agora. Quando você toma essa decisão de abrir mão dessa natureza adâmica e aceitar o dom gratuito da graça. Apesar dos barulhos, eu acho que dá pra gente se concentrar no que a gente está falando, né? Então eu vou repetir. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Vou esperar um pouquinho que ele já vai desligar o carro. Eu acho que vai. Você vai desligar? Você vai desligar o carro? Não, basta desligar. Jesus te abençoe. Obrigada. Foi ser corta. Hã? Foi ser corta. Não precisa cortar. Ele não precisava ter mudado de lugar, bastava desligar o motor, né? Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. A graça, o presente, a misericórdia de Deus é muito maior do que a ofensa cometida por Adão, da qual nós herdamos a herança mesmo sem querer. A gente já nasce com isso. Agora, por isso que nas outras mensagens a gente tem falado, não é a fé cega que agrada a Deus. O que agrada a Deus é a fé consciente, muito consciente. Agora, consciente, eu abro mão dessa natureza que eu herdei, embora não quisesse, para receber o dom gratuito da nova vida. E bom sinal. A luta é um bom sinal. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, lembra? Para a condenação de todo mundo. Faz uma barreira aqui, ó, que já abafa o som. Mas a graça transcorre de muitas ofensas. Deixa eu... Dá um pau. Bom, a gente foi interrompido por muito movimento, muito barulho. Mas eu vou retomar aqui o versículo, que eu nem sei onde eu tinha parado. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E aí eu acho que eu cheguei a falar que a gente não tinha vontade. A gente herdou aquela herança adâmica. Herdou, é a herança, era o DNA, era uma herança genética espiritual. Mas ele está dizendo, o dom gratuito de Deus é muito assim. O dom gratuito, ele não precisa. O dom gratuito, ele supera tudo isso, porque agora não é uma fé cega, é uma fé consciente. Então o que acontece? Agora você consciente disso, de que tem uma natureza, que tem uma herança, você troca de herança. Você não precisa literalmente nascer de novo, como perguntou Nicodemos. Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Você agora nasce de novo quando você rejeita essa natureza e se entrega ao senhorio de Cristo. Você recebe a nova vida e, portanto, uma nova herança espiritual. Agora a tua herança não é mais a de Adão, a tua herança é de Cristo. É estabelecida uma nova vida, uma nova herança, um novo testamento.
Agora a herança é outra. Então continua. Porque Paulo é tão didático que ele vai falar a mesma coisa de várias maneiras para a gente poder entender. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa, a ofensa de Adão, para a condenação de todo mundo, de todos que descenderam dele. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Tendo todos nós pecado, todos pecaram e carecem da glória de Deus, a graça supera, porque ela não depende dos meus méritos, não depende do que eu faço. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Agora superabunda, agora é gratuito. Antes você não tinha nem consciência, nem direito de escolha. É uma herança, é genético. Você não pode reclamar a cor do cabelo que você tem, você não pode mudar a cor da sua pele, você não pode, nós não podemos. É genético. Mas a nossa vida espiritual nos é dada a oportunidade de mudança. Porque agora a gente tem, por isso que eu disse, a fé não pode ser cega, ela tem que ser consciente, ela tem que ser cônscia, ela tem que estar muito lúcida para renegar aquilo, que a gente dava valor, aquilo que a gente dava importância, aquilo que a gente dava, eu sei, eu resolvo, eu faço, eu sei como resolver. Abrir mão disso conscientemente para aceitar o senhorio de Cristo, o novo nascimento, a nova vida espiritual que sobreabunda, que supera aquilo tudo, que joga aquilo tudo no lixo, não fica pedra sobre pedra, arranca aquilo tudo de nós, nos livra do peso do pecado e nos dá uma nova vida, vida de paz, de alegria, como a gente leu no início do capítulo 5. Justificados com Deus, temos paz com Deus, conosco, com os homens. Então, volto a dizer, é uma questão de escolha. Qual é a natureza que você quer? Quer continuar com essa daí? Que te oprime? Dessa de que eu sei, eu resolvo? Não, Deus está comigo. Deus está comigo. Mas eu resolvo as paradas. Que Deus está contigo, meu amigo. É claro que Ele está. Senão tu não estava em pé. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. A questão é, você está com Ele? Porque aqueles que me amam guardam as minhas palavras. Aqueles que me amam se rendem ao meu senhorio e aceitam uma nova vida. E tudo se faz novo. Então a questão não é Deus está comigo. Deus está comigo, é óbvio. Deus está com qualquer um. Qualquer um. O mais pestilento dessa terra. Deus está com ele. E é por isso que a vida dele ainda não foi tragada. Porque Deus é com ele. Deus é com cada um. O que vai te dar a nova natureza, o que vai te dar a nova herança, é se você está com ele. É a tua salvação, é a tua rendição para a salvação, para novo nascimento, para receber essa nova herança espiritual, deixar de ser uma criatura e passar a ser outra, nova criatura. Agora o DNA espiritual é outro, ainda que a minha pele continue a mesma, meu cabelo continue o mesmo, meus olhos o mesmo, mas agora eu tenho uma nova herança espiritual, agora eu sou feita nova criatura. E ele continua. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, totalmente suficiente, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida.
que dá a vida mesmo, a vida espiritual. Se todos estavam mortos nos seus delitos e transgressões, se todos estavam condenados pela natureza adâmica, pela herança de uma vida espiritual morta, de uma vida sem comunhão com Deus, agora, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, a vida espiritual, que é a vida de comunhão com Deus. Tá dando para você entender? Agora tudo depende de você. Tá aí, tá posto, tá colocado. Deus fala lá em Deuteronômio 28, Deuteronômio 30. Eis que põe diante de ti 2 caminhos. Qual que você escolhe? Vai continuar com essa natureza pecaminosa? Vai continuar com essa natureza espiritual morta, com essa herança? Vai continuar preso a essas coisas que te oprimem? Ou você vem andar em novidade de vida? Quando eu falo isso, eu não estou falando você vem para uma igreja. Eu estou falando para você da igreja de Cristo. Da igreja que anda em compromisso, em aliança, em comunhão, em intimidade com Ele. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. E aí, vamos dar uma paradinha aqui, porque ele destacou uma questão interessantíssima. Lembra que a gente começou dizendo que o pecado foi a desobediência? Lembra disso? Ele queria, pela presunção, queria ser, e foi estimulado, né? Não vou dizer induzido, mas estimulado a querer a ser igual a Deus. Pela desobediência, de não confiar no caráter do Deus que vinha conversar com ele todos os dias, que o criou, que deu a ele, Adão, a oportunidade de dar nome a toda a criatura, que deu a ele uma varoa. Ele viu. E Deus falou, e não é bom que o homem viva só, e criou lá a varoa, criou a Eva. Adão viu. Por isso que eu digo, ver milagre não salva ninguém. Porque ainda assim, ele foi tentado em ser igual. Ele não reconheceu, a dificuldade do ser humano é sempre essa, em reconhecer a graça, a bondade, a misericórdia, o amor de Deus. E a gente quer ter méritos. Não, eu também vou ser igual a Deus. Eu decido, eu sei qual é o caminho. Eu crio o meu caminho. Mas o que eu quero destacar aqui, porque disso a gente já falou muito, o que eu quero destacar é que diz, assim também, por meio da obediência de um só, todos se tornaram justos. É disso que eu gosto de falar. Porque, por obediência de Jesus, pela obediência dele, ele sendo Deus, não fez caso de ser Deus. Pelo contrário, ele se voluntariou para vir, deixando a divindade dele, vir aqui a essa terra, viver como homem, nascer como homem, viver como homem, abrindo mão da sua divindade. Ele nunca disse que até quando os discípulos que andavam com ele, quer que passemos a espada, ele falou, peraí, você não sabe que se eu quiser, eu chamo uma legião de anjos para vir aqui resolver essa parada? Ele nunca fez isso, ele nunca usou o direito dele de ser quem ele era, ele se fez igual a nós. Por isso que ele diz, é homem de muito sofrimento, de sofrimentos, porque ele sabe, ele conhece as dores, ele experimentou as nossas dores. E ele aprendeu pela obediência, ele glorificou o Pai pela obediência. Aquilo que Adão não quis, e Adão não era nada, era pó. Ele não fez caso dele ser Deus, ele se tornou pó, viveu como pó e mostrou que é possível, sendo pó, viver uma vida de integridade, de comunhão, de intimidade com Deus. E ele foi até o fim sem pecar, foi até o fim sem desobedecer, foi até o fim em obediência e marcou a história dessa terra. O calendário é BC, antes de Cristo, depois de Cristo.
marcou a história. Qualquer ateu, qualquer muçulmano, qualquer judeu, qualquer ser nessa terra é antes de Cristo, depois de Cristo. Não tem. Que ano nós estamos vivendo? 2014, depois da vinda de Cristo. Então, pela obediência dele, muitos se tornarão justos, porque ele agora abriu um caminho direto de acesso ao Pai. Ele abriu um caminho direto. Ele começa a carta dizendo que a graça veio por intermédio de Jesus, que ele abriu um caminho direto, agora não precisa intermediário, agora não precisa, agora é direto. Você tem intimidade com Deus, você desfrutar da comunhão com Ele, como Ele viveu aqui. Porque tem o selo da fé, lembra que a gente falou do selo da fé? Que é marcado no nosso coração, lembra nos capítulos anteriores? Que é a presença de Deus, que eu e o Pai viremos e faremos morada nele. O Espírito Santo agora vai habitar em vós, não no meio de vós, mas em vós, para capacitar essa vida, porque os dias hoje são muito piores e, no entanto, a gente tem muito mais capacitação para viver, muito maior capacitação, não muito mais, muito maior, porque a presença do Espírito Santo, pela obediência dele, que voluntariamente se ofereceu. E na cruz ninguém matou, não foi judeu, não foi romano, fui eu, foi você. Porque ele morreu porque quis. Ele falou, ninguém tem autoridade para tirar minha vida. Eu voluntariamente a dou. E dou para que você tenha acesso ao Pai, para que você tenha essa intimidade com o Pai. Isso é grande demais. Isso é grande demais, isso é apaixonante demais, isso gera muita gratidão, muita alegria. Por isso a gente fala que agora é uma vida de compromisso, de resposta, mas por gratidão, por intimidade. Você não quer ofender, você não quer desagradar alguém que te amou de tal maneira. Mas vamos continuar a leitura aqui. E está quase terminando. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para que a ofensa ficasse bem clara, para que ninguém dissesse, eu não sabia. Ninguém pode dizer, eu não sabia. Está bem claro. Porque a lei veio para isso, para mostrar isso. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. No coração mais duro, seja duro pela maldade explícita dos seus atos, seja o coração mais duro, embora na aparência a pessoa seja boazinha, seja legal, seja caridosa, mas o coração duro porque ela rejeita essa vida de intimidade. Eu sei como fazer, eu sei como chegar lá, eu sei como resolver, eu, parece um mantra. Coração mais duro, do cara mais vil ao cara mais legalzinho, bonzinho, maneiro, coração mais duro, onde abunda o pecado, do distanciamento de Deus. O pecado é isso, né? Se o cara é legal ou se o cara é mau. É o distanciamento de Deus. É a desobediência de não querer andar com Ele. Aonde abundou o pecado, a vontade de não ter comunhão com Deus, superabundou a graça. Porque se Deus encontrar um risquinho de porta aberta nesse coração, Ele vai se revelar, porque Ele tem prazer em se revelar, para te dar vida, para te dar uma nova herança, para te dar comunhão, porque Ele quer viver em intimidade, em comunhão com você. Por isso, onde abundou o pecado, da desobediência,
do desejo empedernido, do distanciamento de Deus, superabunda a graça da comunhão com Deus. Foi isso que Cristo conquistou na cruz. É isso que a salvação por meio da fé em Cristo nos traz. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então essa superabundância de graça, de intimidade, de comunhão, o carro vai sair aqui, de comunhão, ela é para a vida eterna, ela vai gerar, ela é a justiça para a vida eterna. Que vida eterna? Essa vida que Ele dá, essa nova vida espiritual, que eu já falei diversas vezes, não é depois que a gente sair daqui dessa casca, é agora. Dá um pause aí. Right. É para a vida eterna. Como a gente tem enfatizado, não é para uma vida depois que a gente sair desse casco. A vida eterna começa agora, quando você recebe essa nova natureza. Natureza de comunhão com o Pai, de intimidade, de vida, de vida espiritual, que estava morta antes. Então é agora, o dia é hoje. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração. Não importa se você frequenta a igreja há muito tempo, não importa se você tem títulos, cargos, se você é um homem ou uma mulher conhecida. Importa se você tem intimidade com Deus. Importa se você quer essa intimidade com Ele, se você quer essa nova herança. Porque o testador da nova aliança morreu. A herança só vale quando o testador morre, está lá em Hebreus. E ele já morreu. E o maravilhoso é que ele ressuscitou. E ascendeu os céus. E mandou o Espírito Santo, que é o penhor, que é o selo da tua fé, que é a garantia de que você vai conseguir viver nesse mundo essa vida de intimidade. Pensa nisso. Jesus te abençoe. E a gente começa depois o capítulo 6 e o capítulo 7, que são capítulos bastante polêmicos, porque muitas distorções com texto fora de contexto, por isso que a gente tem ido devagarinho. Um beijo grande. A paz.